Então, vamos lá, dando seguimento aos vídeos, ainda dentro do primeiro estágio, né, que é o sensório motor de Piaget. Hoje eu trouxe para vocês dentro do subestágio, né, a parte dos primeiros hábitos, né, que vai mais ou menos de 6 semanas a 4 meses. Se você não viu o vídeo do nascimento até a sexta semana, então volta aí um pouquinho e depois assiste esse para você entender, certo? Nesse período, né, a gente vai ter o quê? Um ser começando a ser mais consciente, né? Amadurecer o condicionamento clássico operante, né, do corpo. Ele começa nessa fase também a imitação, reprodução de certas reações dentro do seu próprio corpo, ou seja, ele usa o próprio corpo, né, para amadurecer essa parte, tá? Esse primeiro hábito. Então, assim, é um bebê que ele começa a explorar próximo ao corpo dele, né? A usar as mãos com mais frequência. Ele começa também a tatear próximo, a querer rolar, a rolar, né? Porque a gente já tem a presença da motricidade do rolamento, né? Aquele bebê que rola para a direita, para a esquerda, e assim ele vai explorando ao redor dele, tá? E aí a gente tem o que? A organização dessas percepções, né, que se transformam em hábitos, né? A gente vai ter também a inteligência prática sensomotora, que é justamente isso, ele se sentir motivado a explorar o campo mais próximo ao corpo dele, tá? Nesse período, como é que a gente faz a comparação quando a gente já está trabalhando na reabilitação, né? Com a neuroplasticidade. Conhecendo sobre esse período de que eu vou ter o que? Um amadurecimento global, né? Das minhas percepções. E conhecendo também a teoria da neuroplasticidade, né, dentro de um processo de reabilitação, a gente vai trabalhar o quê? Vai trabalhar os conceitos globais, né, da motricidade. Então, o uso do corpo, o uso do espelho, né, que eu vou amadurecer essa consciência, né, essa visão corporal, né, e ao mesmo tempo eu estou tendo o meu estímulo visomotor, né, que é o quê? É a comparação ou a equiparação, né, do meu visual com a minha motricidade, com o meu movimento, né? A gente vai fazer o quê? Vai estimular o desenvolvimento global, né? Eu até costumo, quando converso com os pais, eu costumo fazer uma analogia bem simples, né? Com um mingau quente, né? Um prato de mingau quente. Então, você começa a comer o mingau, ou a sopa, vai que você não gosta de mingau, né? E você começa a comer pelo meio do prato? Não, né? Por quê? Porque é onde está mais quente, é onde tem mais a concentração do calor, né? Então, olha aí, ó, é física termodinâmica, né? E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai comendo das beiradas. Inclusive tem até uma expressão, né? Ah, fulano come pelas beiradas, né? Ou seja, ele vai por parte, ele vai se ambientando, né? Então, essa fase de 6 semanas a 4 meses, voltado para a reabilitação, é muito isso, né? É ambientar a pessoa, né? Que tá fazendo aquele processo de reabilitação, aquele processo terapêutico, né? E a gente trabalha não só com o ser, né? Que a gente está atendendo, a gente trabalha com a família também. Por quê? Porque ele vai ter contato com a gente 1 ou 2 vezes por semana. E aí, quando você trabalha com a família, você também trabalha a consciência de que dentro de casa esse processo vai continuar, né, se aprimorando, vai continuar sendo estimulado, né? Então, essa conversa com a família também é super interessante, é super bem-vinda. Por quê? Porque no espelho a gente pode fazer essa estimulação, né? Numa integração sensorial. Ah, Daniele, mas o que é integração sensorial? Quando eu faço uso de luz, né? De diferentes tonalidades de luz, ou diferentes intensidades. Quando eu faço também
uso de texturas. Então, eu tenho uma bucha, né, uma esponja em casa, ou um pente, ou uma escova com aquelas bolinhas, né? Então, assim, tudo pode virar estímulo, né? Tudo pode virar integração sensorial. Inclusive, nessa parte da integração sensorial, é uma das coisas que a gente faz quando a pessoa, ou o bebê, ou a criança com paralisia cerebral, ela tem muito aquele reflexo primário, né, de espaticidade, né, de se espaçar muito, o reflexo de fazer isso, né. E aí, a gente vai fazendo a integração sensorial aos poucos, para que ela se adeque, né, ao toque. Depois, a gente faz uma integração sensorial com pesos diferentes. E isso a gente vai aprimorando, vai trazendo outros estímulos, né? Outras texturas, outros pesos, outras cores, outros sons, entendeu? Porque tudo isso vai fazer parte do quê? Para minha reabilitação e para minha neuroplasticidade. Com o bebê não é diferente, tá? Com o bebê, ele passa por todo esse processo, as cores de casa, a luminosidade, mais ou menos nesse período, né, de 6 a 4 meses, a gente vai ter uma equilibração do sono vigília, né? Não 6 meses, mas assim, ele vai começando a se ambientar com a rotina de casa, e aí ele passa também a ter um sono mais tranquilo, né? Ele acorda menos à noite, ele vai estabelecendo aquele reloginho interno, tá? E aí, nessa parte da estimulação, tanto bebê, quanto criança, quanto adolescente, quanto você estiver preparando, né, ou trabalhando na neuroreabilitação de um paciente com AVC ou que teve um AVC, né, você vai antecipar esses comandos. Claro que lembrando, quando eu estou trabalhando na reabilitação, eu já fiz aquela minha entrevista com a família, né? Eu já peguei todo o meu histórico do paciente, eu já sei o que ele gosta, então eu vou adaptar para que esse processo seja prazeroso, certo? Então, assim, eu vou antecipar os meus comandos. Por exemplo, hoje a gente está trabalhando com o espelho, então a gente está trabalhando motricidade. E aí, consciência corporal, certo? Tudo isso. E eu vou fazer o quê? Eu vou antecipar como vai ser na próxima sessão, né? Tanto para o paciente quanto para a família. Por quê? Porque para que ele possa se preparar também, para que ele não seja pego de surpresa. E outra coisa, é muito importante a gente falar a importância do que a gente vai trabalhar. Por que a gente está trabalhando, né? Porque por mais que ele possa não ser verbal, mas ele pode estar entendendo, né? Ele está entendendo. Então, eu chego e falo para ele, olha, a gente vai fazer isso, porque isso, porque isso, porque isso. Ele pode não entender a minha linguagem, então eu trago uma linguagem mais simples, eu faço uma comparação com o cotidiano dele. Isso tudo é muito importante para que você possa ter o engajamento, tanto do paciente quanto da família, tá bom? Então, assim, hoje eu fiz uma comparação com das 6 semanas até 4 meses, dentro do sensório motor de Piaget, certo? E ao mesmo tempo eu levei para a clínica, no caso, se eu estou trabalhando na reabilitação, se eu estou trabalhando com crianças que têm necessidades especiais, né? E também falei sobre o engajamento e sobre o tipo de comunicação com a família, certo? E aí eu gostaria de citar um físico mecânico, né? É um físico quântico, né? Que ele diz que uma molécula, né? Uma partícula que se separa, ela nunca vai ser igual à mesma. Então, quando a gente partilha, né? Quando a gente compartilha esse conhecimento com a família, é totalmente diferente se eu trabalhasse somente com o paciente, né, ou com o aprendente.
Quando eu levo para a família esse conhecimento, eu adequo, né, a minha linguagem, a própria família vai modificar esse conhecimento que ela recebeu e vai buscar no ambiente o que ela pode fazer, o que se adequa à realidade dela, né? Então, isso é o que? Nada mais é do que também a teoria da assimilação, né? Do que eu expliquei nos primeiros vídeos, tá bom? Então, se ficou complicado, volta aí o vídeo de novo, escuta, certo? E se tiver alguma dúvida, pode me mandar uma mensagem, um direct, alguma coisa, tá bom? Então, por hoje é só. Até mais. Tchau, tchau.